Olá, estamos começando mais um Cidadania. Eu vou conversar sobre trabalho infantil com o Dr. Alberto de Souza, que é justamente o chefe da Divisão de Fiscalização de Combate ao Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho e Emprego. Como se sabe, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho de crianças e adolescentes com menos de 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz e com o devido acompanhamento. Doutor Alberto, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Olá. E eu começo lhe pedindo para você fazer um balanço do resultado do combate ao trabalho infantil no Brasil. Nós tivemos a divulgação recente da PNAD que constatou uma redução dos números de trabalho infantil no Brasil. Então é algo que nos causa bastante orgulho, tem sido um esforço concentrado não só de governo, mas também da sociedade civil, de trabalhadores e de empregadores nesse combate, nessa luta que é a erradicação do trabalho infantil. Os dados da PNAD demonstraram uma melhora sensível, nós conseguimos reduzir em um ano em 12%, um número que já vinha decrescendo há muitos anos e recentemente tivemos então esse decréscimo de 12% nos dados do trabalho infantil. Estamos bastante felizes, é um trabalho que demanda um esforço, uma articulação bastante grande por parte de vários segmentos da sociedade, mas nós estamos conseguindo ver os resultados. E onde o problema está mais concentrado? Na área rural ou na cidade? Recentemente, os dados apontam que a maior concentração de trabalho infantil proibido ou de trabalho infantil é na cidade, em meio urbano. Se formos pensar geograficamente, as regiões norte e nordeste são as mais afetadas. O perfil do trabalhador é eminentemente masculino, composto por jovens até 17 anos, negros ou pardos e com um grau de instrução de ensino fundamental incompleto. Esse é o perfil atual do trabalhador infantil no Brasil. E essa redução de 12%, mas qual é o número absoluto? Existe uma estimativa de... Atualmente nós contamos com 3.100.000 crianças, então consideramos até a idade de 17 anos, em situação de trabalho no Brasil. Puxa, ainda é muita gente. É um número bastante alto, mas ele é um número que ele já foi bem mais alto. Realmente nós vimos conseguindo resultados muito interessantes. E que estratégia vocês têm conseguido fazer funcionar para reduzir esse número? São políticas de Estado. Então nós temos, desde das políticas de distribuição de renda, a fiscalização, ao enfrentamento mesmo, ao combate do trabalho infantil, articulação com sociedade civil, trabalho em rede, a rede de proteção da criança e do adolescente, enfim, é uma série de estratégias que são todas colocadas à disposição a serviço da erradicação do trabalho infantil. Por exemplo, o programa Bolsa Família ajuda nesse caso? Não tem a menor dúvida. Os programas de distribuição de renda no Brasil hoje são apontados mundialmente como sendo algo muito positivo, algo muito favorável. Ou seja, há uma condicionalidade intrínseca a cada programa, que diz se você não pode deixar o seu filho trabalhar para poder receber esse benefício. Exatamente. Uma das condicionalidades é que a criança esteja frequentando a escola e que não esteja em situação de trabalho. E essa situação, ela em geral ocorre dentro da própria família, quer dizer, o jovem está trabalhando para a família ou para algum agente externo? Olha, nós já tivemos um quadro mais agudo de crianças e adolescentes trabalhando para terceiros, para a empresa, para algum empreendimento empresarial. Hoje esse número já reduziu significativamente. A maior parte das crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho hoje é justamente na informalidade, ou trabalhando com a família, ou trabalhando por conta própria, ou ainda que trabalhe para terceiros, mas dentro de um esquema de informalidade. Isso é hoje o que nós conseguimos detectar de maneira mais clara. Aquele trabalho infantil mais agudo, que a empresa tomava a mão de obra infantil, esse nós já conseguimos debelar. É claro que você ainda consegue detectar um ou outro foco, eventualmente você consegue erradicar em determinada região, 1 ou 2 anos depois você detecta novamente, mas podemos falar que esse hoje já não é mais o problema central. Realmente hoje o problema do trabalho infantil, ele concentra-se no trabalho informal, o trabalho com a família, não é mais aquele esquema no qual a empresa esteja inserida, dificilmente.
Quando os pais são os responsáveis, eles são punidos? Eles são passíveis de punição? Na realidade, se a gente parar para analisar a situação com um olhar um pouco mais sensível, a gente vai perceber que essa família ela é vítima. Essa família ela se encontra em situação de vulnerabilidade. Então nós nem entendemos que seja o caso de punir a família. É claro que a lei prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, por mais que ele preveja uma situação de negligência, mas que ela não se caracterizaria apenas pelo trabalho infantil. Você teria que ter um quadro mais complexo para que você pudesse caracterizar a negligência por parte da família. Via de regra, prefere-se tratar essa família como sendo vítima, como sendo uma família que está em situação de vulnerabilidade e se levanta quais são as necessidades dessa família e a gente procura corrigir de maneira mais assistencial possível. E como se situa o Brasil comparativamente com outros países nesse ranking, que eu diria, nesse ranking criminoso? O Brasil teve a coragem de enfrentar o problema de frente. É importante que se frise que o trabalho infantil ele não chega a ser crime. Não existe previsão no Código Penal, não é tipificado esse ato, portanto não é crime. Mas ele é um ato contra a lei, passível de punição, passível de autuação administrativa e a depender da situação, da reincidência, daquele que está tomando a mão de obra infantil, de responsabilização em várias esferas. Mas ele não é crime, é importante que se diga isso. Hoje o Brasil ele é visto como um país que teve a coragem de enfrentar esse problema de frente mesmo, tá? Então hoje nós temos vários acordos de cooperação técnica internacional. Por exemplo, nós recentemente sediamos aqui no Brasil a Conferência Global sobre Trabalho Infantil e fechamos um grupo, o GRULAC, o Grupo da América Latina e Caribe, todos os países da América Latina e Caribe demonstrando interesse em compartilhar metodologias de combate ao trabalho infantil. Cooperamos com alguns países da África, com alguns países da Ásia, no sentido de disseminar essa metodologia de trabalho, de combate ao trabalho infantil. Então, não tenha dúvida, hoje o Brasil é considerado um dos países mais atuantes no sentido de se erradicar o trabalho infantil. E há um ranking no mundo que diz assim, olha, a China é a campeã, a Índia é a vice-campeã. Existem algumas pesquisas. A África subsaariana é a campeã em trabalho infantil. Porém, se formos considerar a concentração demográfica, então a África subsaariana ela tem uma densidade populacional muito pequena. Por isso ela é campeã, mas em números absolutos a Ásia ela tem números disparadamente maiores de trabalho infantil. Mas se formos considerar a densidade demográfica, a África subsaariana. Agora, recentemente foi anunciado o Prêmio Nobel da Paz, que contemplou um trabalho de um indiano exatamente nesse campo. Tivemos a oportunidade de conhecer o Kailash aqui no Brasil durante a Conferência Global sobre Trabalho Infantil. O Kailash, inclusive, foi entrevistado aqui no Cidadania por um colega nosso, o Paulo Acrísio, teve a oportunidade de... E como é que é essa ligação do Brasil com o Kailash? Para você ter uma ideia, uma das ações mais conhecidas do Kailash foi a Marcha Global contra o Trabalho Infantil. O Brasil não só participou da Marcha Global, como ele replicou fazendo a Marcha Brasileira contra o Trabalho Infantil. E depois nós fizemos por regiões. A marcha, cada região do Brasil fez a sua, a última foi a marcha da região norte, a Caravana Norte. Aqui no Brasil nós chamamos de caravana, na realidade, né? Começou com o Kailash como sendo a Marcha Global contra o Trabalho Infantil, e aqui no Brasil nós replicamos, apenas alteramos o nome, sendo caravana. A última foi a Caravana Norte de combate ao trabalho infantil, se encerrou em 2013 na região norte, fizemos todos os estados, percorremos o Amazonas, Roraima, o Pará, percorremos todos os estados da região norte, mobilizando a sociedade civil, mobilizando empresas, trabalhadores e mobilizando os governos locais. Então, para você ter uma ideia, procurou-se colher durante a marcha, a Caravana Norte de combate ao trabalho infantil, o comprometimento com os prefeitos de que cada prefeito colocaria, implementaria as políticas públicas municipais, obviamente, necessárias à erradicação do trabalho infantil. Então, foi um trabalho muito bonito que foi feito ao longo de todo o ano de 2013, não tem data para terminar, então as articulações locais, algumas articulações locais continuam com esse trabalho de convencimento com os prefeitos, mas nós conseguimos que
os prefeitos de todas as capitais e da maioria das cidades do interior assinassem um termo de compromisso de implementação das políticas públicas necessárias à erradicação do trabalho infantil. Como você pode perceber, ele é um trabalho que ele demanda articulação. Ele não é um trabalho que ele é tocado por um órgão de governo, por um ministério, ele é um trabalho que ele depende de uma rede muito bem estruturada, porque você fala de assistência social, você fala de fiscalização, você fala de qualificação profissional, de geração de emprego e renda. São tantos os aspectos envolvidos na erradicação do trabalho infantil que, se não fosse realmente esse tecido, essa rede de proteção da criança e do adolescente, nós não conseguiríamos sequer tangenciar o problema. E, em última instância, é importante que se diga que é uma rede de proteção da criança e do adolescente, porque nós estamos falando da violação de direitos de crianças e adolescentes. A Constituição Federal, não apenas o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho infantil, a própria Constituição Federal delimita o marco a partir do qual o trabalho é permitido e protege a criança e o adolescente do trabalho. Assim como a própria Constituição Federal prevê o direito à profissionalização de adolescentes. Então, o direito à profissionalização ele é previsto na Constituição. Ela é uma garantia de direito para os adolescentes. Agora, desde que ele aconteça de maneira correta. Não como o jovem aprendiz. Como o jovem aprendiz, que hoje também está alocado no Ministério do Trabalho. Também está alocado no Ministério do Trabalho. Você tem ideia de quantos jovens hoje estão inseridos? De janeiro a agosto foram inseridos 280 mil aprendizes no Brasil, 287 mil aprendizes. No nível médio? Assim, atividades que demandam nível médio de conhecimento ou qualquer nível? A maioria é de nível médio, mas o foco da aprendizagem é para jovens a partir dos 14 anos. A aprendizagem ela se estende até os 24, então nós temos esse segmento de 14 aos 24 anos de idade. Ele não fala necessariamente em grau de instrução. Aí vai depender da complexidade da aprendizagem que o jovem vai exercer. Então, obviamente, a aprendizagem na indústria são os cursos que tipicamente, e a própria lei, ela prevê que a preferência para os cursos de aprendizagem seja do Sistema S, que tradicionalmente são o Sistema Nacional de Aprendizagem, e aí vem Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, ele é feito então tradicionalmente e preferencialmente pelo Sistema S. Então é muito claro que se o jovem ele vai ingressar na aprendizagem industrial, ele vai ter que mexer com equipamentos sofisticados, são as tendências da contemporaneidade. Ele vai se pedir que ele esteja pelo menos cursando o 2º grau. Certo. Ele vai ter que ter noções de inglês e o Senai vai trabalhar tudo isso, porque ele vai ter que ler um manual de uma máquina, ele vai ter que ter noções de segurança e saúde, de como, enfim, vai se pedir 2º grau. É possível que alguma aprendizagem, algum tipo de aprendizagem, exija apenas o nível fundamental. É possível, não tem nada que impeça. Mas hoje nós estamos caminhando, a tendência é que o nível cada vez se eleve mais e realmente 2º grau é o que se foca hoje na aprendizagem, é o 2º grau. Sei. E o Ministério do Trabalho e Emprego, ele mantém equipes para fiscalizar, para dar incertas em determinado, atendendo denúncias? Todas as superintendências, cada estado tem uma superintendência, mais a do Distrito Federal, tem um projeto específico, ele é um projeto obrigatório, o projeto de aprendizagem. Então é destacado um determinado número de auditores fiscais e tem uma meta. Essa meta dada pelo PPA, enfim, é tirada uma meta de inserção de aprendizes. Esse projeto, que existe dentro de cada superintendência e os auditores fiscais que estão lotados neles, ficam responsáveis por fiscalizar as empresas e verificar que elas estejam cumprindo a sua cota. A cota de aprendizes é uma cota legal, então todas as empresas elas têm que cumprir. As únicas empresas que são liberadas disso são as microempresas e as empresas de pequeno porte. Elas não são obrigadas a manter aprendizes, porém elas podem, se assim o desejarem, elas podem manter aprendizes. E as outras empresas elas são obrigadas a manter um número entre 5% e 15% do total dos trabalhadores, das atividades que demandem formação profissional, elas devem manter esse quantitativo, esse percentual de 5% a 15% de aprendizes. E os auditores fiscalizam e verificam o cumprimento dessa cota. O Ministério do Trabalho e Emprego tem conhecimento de um projeto de lei de autoria da senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, tratando dessa questão
do trabalho infantil? Temos conhecimento, tivemos o grato prazer, a satisfação de analisar esse projeto, já emitimos parecer com relação a ele. É um projeto que garante o direito à educação e ao lazer das crianças que foram vítimas do trabalho infantil. Exatamente. Esse projeto ele prevê que 50% das vagas dessa cota legal da aprendizagem sejam destinadas a crianças em 3 situações. Crianças e adolescentes. A OIT considera criança, para todos os efeitos, o jovem até os 18 anos incompletos. Tá? Destina 50% das vagas para 3 segmentos de crianças e adolescentes. Aqueles que são egressos do trabalho infantil, que são flagrados em situação de trabalho infantil, aos adolescentes que encontram-se em situação de risco de ingressar nas piores formas do trabalho infantil e aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Então, são 3 segmentos que são contemplados pelo projeto de lei. Sei. E o parecer do Ministério do Trabalho no sentido da aprovação, se vocês consideram positiva a aprovação desse projeto? Favorável, absolutamente favorável. Ele é um projeto de lei que ele demonstra a sensibilidade da senadora e a sensibilidade que o tema exige. A gente vem a cada ano conseguindo diminuir o número de trabalho infantil. O Brasil assumiu compromissos internacionais com a OIT de erradicar as piores formas de trabalho infantil até o final de 2015 e toda a forma de trabalho infantil até 2020. Então, 2015 está aí. A gente tem que correr bastante para alcançar essa meta. Vimos conseguindo reduzir bastante o número, mas ainda há muito trabalho a ser feito e é importante que isso fique bastante claro. Hoje o que nós percebemos, aquele número maior nós já conseguimos reduzir e chegou-se ao que se chama de núcleo duro do trabalho infantil, aquela situação que é mais difícil de você resolver. Hoje pode-se afirmar que o trabalho infantil ele não é mais uma situação de fome. As famílias que colocam uma criança, um adolescente para trabalhar em situação irregular, não é mais porque aquela família esteja passando fome. Hoje nós já temos programas de distribuição de renda. Então, por que hoje persiste esse quadro? E aí você tem que ter uma leitura sociológica, uma leitura social mais profunda e identificar. Você tem uma necessidade de consumo por parte dos jovens hoje em dia. Muitas vezes, por mais que você tenha a garantia da comida na mesa, mas esse jovem quer consumir mais, ele quer ter um smartphone, ele quer ter acesso a uma série de bens de consumo que vão muito além da comida na mesa. Você tem a situação de vulnerabilidade social de algumas famílias que são, por qualquer motivo, estão em situação de vulnerabilidade, por uma questão de alcoolismo, por uma questão de drogadicção na família. Você tem hoje a situação daquela família que está em situação de rua e do próprio jovem que vive em situação de rua, o jovem que é vítima da violência doméstica. Enfim, hoje o trabalho infantil que sobrou, grosso modo, ele está relacionado a situações de vulnerabilidade que elas não são facilmente enfrentadas. Você depende realmente de estratégias e de uma articulação ainda maior para que você consiga eliminar o trabalho infantil dentro dessa realidade que ela é muito mais dura, ela é muito mais difícil de ser atacada. Então, a própria previsão, o próprio público-alvo desse projeto de lei, ele já diz tudo. Então, se você pegar crianças e adolescentes que já são egressos do trabalho infantil, é uma situação bastante específica, um grupo que vive numa situação de vulnerabilidade. Os jovens que correm o risco de ingressar nas piores formas de trabalho infantil. O próprio nome já diz, são as piores formas. Nós estamos falando de tráfico de drogas, nós estamos falando do trabalho infantil doméstico, nós estamos falando do trabalho infantil rural, porque trabalho infantil no meio rural ele é considerado piores formas de trabalho infantil pela especificidade, pelo fato de ser infantil, que fique bem claro isso, tá? E pelo fato de que ele vai trabalhar de sol a sol, ele vai trabalhar em contato com agrotóxicos. Então,
para a criança e o adolescente, ele é considerado piores formas de trabalho. E os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, que já tem todo um perfil de vulnerabilidade que fala por si só. São jovens que eles já são marcados pela violência, seja de que forma for. Ou porque estão cumprindo medida socioeducativa porque se envolveram no tráfico de drogas, e aí é muito interessante, porque ele vive uma situação de dupla violação de direito. Esse jovem que cumpre medida socioeducativa por ter se envolvido, por ter ingressado no tráfico de drogas. A Convenção 182 da OIT, a qual o Brasil ratificou, ela prevê que o tráfico de drogas, considera o tráfico de drogas como piores formas de trabalho infantil. O adolescente ele tem o direito de ser resguardado do tráfico de drogas. Então, um adolescente que se envolveu no tráfico de drogas, ele teve um direito violado na realidade. É uma percepção, é uma leitura que dificilmente a gente faz. Apesar de estar em conflito com a lei, para além de estar em conflito com a lei, esse jovem, ele teve violado um direito seu, que era o de ser resguardado do trabalho, de ingressar no trabalho de tráfico de drogas, porque ele é piores formas de trabalho infantil. Então ele já teve uma violação de direito, acabou sendo punido por isso e cumpre uma medida socioeducativa. E a partir do momento que ele cumpre uma medida socioeducativa, as dificuldades que esse jovem vai ingressar para se qualificar profissionalmente, se inserir no mundo do trabalho, aí elas aumentam exponencialmente. Então, é um jovem, é uma vida que ela vem enfrentando dificuldade, vulnerabilidade, violação de direitos, e a partir do momento que ele começa a cumprir uma medida socioeducativa, pode ter certeza que a situação para ele não melhora em nada. Então, nesse sentido, o projeto de lei ele é de uma sensibilidade, de uma leitura social. Você se refere ao projeto de lei da senadora Ana Rita. Ana Rita. Certo. Ele é de uma sensibilidade social então, imensa. Em gerais, o senhor considera que o arcabouço legislativo brasileiro vigente, ele é suficiente para instrumentalizar esse combate de forma efetiva e eficaz? Eu acredito que sim. Hoje nós dependemos de algumas ações articuladas, cada vez mais articuladas, principalmente para as populações vulneráveis, os segmentos que encontram-se em situação de vulnerabilidade, mas eu acredito que o arcabouço normativo ele é suficiente. Obviamente que inovações normativas, como o projeto da senadora Ana Rita, são sempre bem-vindas, elas aperfeiçoam o nosso arcabouço normativo, elas vêm para somar. Então, são sempre medidas que são bem-vindas. Como todo avanço normativo, é claro que ele corresponde a um determinado momento da sociedade. Nós fizemos uma boa etapa, nós cumprimos com uma boa etapa do combate ao trabalho infantil. O que é que restou a partir desse combate concentrado que vem já desde a década de 90? Então, são situações pontuais. É claro que a partir dessa realidade que é dada agora, inovações normativas virão, mas são específicas, são pontuais, atendendo segmentos bastante específicos. Obrigado pela conversa. Vocês acabam de assistir uma conversa com o Dr. Alberto de Souza, que é o chefe da Divisão de Fiscalização e Combate ao Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho e Emprego. Quem quiser entrar em contato conosco pode ligar no Alô Senado, no número 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.